A ideia da pesquisa era justamente entender como estão as famílias dessas pessoas hoje, né? Como elas estão nesse contexto de pandemia. A gente sabe que são famílias que já estão numa situação de vulnerabilidade, então a gente, como vocês viram, a gente vai comentando mais os dados, mas são famílias que estão com dificuldade para se alimentar, 80% delas tiveram sua renda diminuída nesse período, estão com falta de alimento em casa, falta de materiais básicos, então elas já têm uma sensação de vulnerabilidade dada. E para completar, a gente sabe que desde março, né, desde o dia 20 de março, as visitas foram suspensas nas unidades prisionais. Então, desde então, elas estão, como vocês viram também, 70% delas está sem nenhum tipo de notícia do familiar preso. Então, juntou essa expectativa da gente tentar entender como estão essas famílias nesse momento e também saber como estão os familiares delas quando elas têm notícias deles, né? Quando elas têm, que são apenas 30% delas que têm algum tipo de notícia. A gente pode depois explorar mais esses dados. Então, ele foi feito nesse contexto de pós-suspensão das visitas no estado de São Paulo. Então, a gente focou nas unidades prisionais estaduais de São Paulo, escutamos 1.283 famílias do estado, para tentar entender esse contexto delas, que já é vulnerável, já a priori, né? O que exacerba nessa pesquisa, de fato, é essa questão da criminalização das famílias. A gente tem relatos, e a Mariana pode falar melhor, de como, naturalmente, né, sem o momento de pandemia, como se dá as visitas. Então, tem um processo muito complicado de como se dá as visitas, a gente começa a ver essa questão da criminalização pela forma como chega a informação. Então, são muitos os relatos de cartas que não são entregues aos presos ou de cartas dos presos que não chegam às famílias, são muitos os relatos de situações de violência, a própria falta de informação. Tudo isso faz parte de um processo de criminalização que, de fato, alcança as famílias e elas acabam sendo estigmatizadas pelo fato de terem um familiar preso. Então, acho que, de fato, nesses 2, 3 séculos aí, pouca coisa mudou e talvez a situação que a gente veja hoje seja o resultado dessa construção perversa, né, histórica, que o Estado brasileiro construiu em relação às pessoas presas.